Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que Lula, candidato à presidência, não é normal. É coisa de uma republiqueta de toga na qual alguns querem nos transformar. E tudo isso, inclusive a ameaça real de o Brasil virar um pesadelo distópico, é responsabilidade de um homem, do ministro Edson Fachin, que num belo dia, lá em 2021, mudou de ideia assim, do nada, e tornou Lula elegível. A partir daquele dia, armou-se um circo onde a política brasileira exibia o que havia de mais deplorável, de mais imoral, um conluio com o próprio judiciário para eleger um fantoche da elite comuno-progressista. Repetindo para que fique bem claro, Lula, candidato à presidência, não é normal. Pelo contrário, é uma confissão de derrota de um judiciário que abandonou a busca pelo equilíbrio entre a punição e a misericórdia só para privilegiar um perigoso líder narcisista. Lula, um judiciário ativista, militante e revolucionário que, como a gente vai ver no vídeo de hoje, foi protagonista de um espetáculo no qual lhe cabia apenas um papel decorativo. 2 meses de campanha eleitoral. Quem deu o tom do que seria essa disputa foi William Bonner na entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Essa risadinha representa não apenas a soberba com que a elite intelectual do país vê o atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. É uma risadinha de desprezo por ideias e projetos que na prática estão dando certo. É uma risadinha de escárnio, tudo em nome da aparência, daquilo que se convencionou chamar de sinalização da virtude. Depois de Bolsonaro, foi a vez de Lula ser entrevistado no mesmo Jornal Nacional. Faz tanto tempo, né? O tom ali foi outro, um tom de compreensão, de amizade, o tom de uma elite disposta a passar por cima de valores morais básicos como o da honestidade, em troca da promessa de um pedaço de picanha e uma cervejinha. Vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Em tempo, Lula não foi inocentado. A disposição dos ministros do STF em encontrar uma justificativa técnica para uma decisão política não apaga o fato de que Lula foi condenado por Sérgio Moro e teve essa condenação referendada por instâncias superiores. Isto é, até Fachin mudar subitamente de ideia. O que não é normal. Aí vieram os debates, num primeiro momento cheio de coadjuvantes que garantiram o riso de uns e alimentaram o cinismo de outros. Que papelão, hein, dona Simone Tebet, que depois de atacar tanto Lula nos debates, não teve vergonha nenhuma de dividir o palanque com o ex-presidiário. Que papelão, hein, Ciro? Logo você, autor desse que eu considero um dos melhores momentos da campanha do primeiro turno. Tudo que eu peço a você com muito respeito, é que você daqui até domingo pare um pouco para pensar. Sabe, não ensine ao seu filho que corrupção, o prêmio dela é impunidade no Brasil. Não ensine que roubar, sabe, é uma coisa que pode ser feita e vai ser premiada ainda por esse tipo de conduta. Uma nação assim se suicida. Ah, se ao menos os indecisos com algum compromisso com os filhos, com o futuro, dessem ouvidos a esse Ciro Gomes sensato aí, só dessa vez. Em meio a isso, o TSE, presidido por Alexandre de Moraes, começou a botar as manguinhas de fora. Desde o primeiro caso de censura, ou de decisão tomada claramente para prejudicar Bolsonaro, o candidato adversário da juristocracia, eu me lembrei de todas as muitas conversas que eu tive com os meus amigos Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, lá no podcast O Papo É, da Gazeta do Povo. Nessas conversas a gente alertava: Alexandre de Moraes presidindo as eleições era garantia de confusão. Está sendo. À medida que a disputa se acirrava, o TSE se tornava mais e mais autoritário, mais e mais inconstitucional. E isso apesar da presença na corte de 3 ministros do STF, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O que começou lá atrás, em 2021, com uma tecnicalidade tirada da cartola com o símbolo do sem terra, usada por Edson Fachin, se transformou num monstro. Ao eclodir, o ovo da serpente deu nisso. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos,
que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. Está aí a criação da censura excepcional para ajudar o candidato do coração dos ministros do STF, para ajudar Lula, que, aliás, indicou Carmen Lúcia ao STF. Nos meus 45 anos de idade, quando é que eu poderia imaginar que viveria para ver a censura renascer assim, tão às claras, tão maquiavelicamente? Eu vi de tudo nessas eleições. E você, que me acompanha aqui, viu também. Teve pesquisa errando feio e virando alvo de uma possível CPI. Teve candidato petista minimizando o tiroteio em favela como se uma troca de tiros, em plena luz do dia, fosse a coisa mais normal do mundo. Teve esquerdista dizendo que abuso sexual de crianças não é um problema tão grave assim, como a ministra Damares Alves disse. Teve deputado reeleito mentindo na cara dura, bem debaixo das barbas do TSE, o mesmo TSE que prometeu combater as notícias falsas com todas as forças. Eles só esqueceram de dizer que tinham dado salvo-conduto para Lula fazer o que ele faz de melhor: mentir. Teve e ainda está tendo supostos democratas defendendo a censura em nome da democracia. Teve Lula fingindo que é cristão, se bem que em toda eleição sempre tem comunista apelando para a religiosidade do povo. Depois das eleições eles invadem igrejas. Teve Roberto Jefferson em dia de fúria. Teve o New York Times preocupado. Teve Lula vestindo um boné com a sigla CPX, que não significa nada demais não, imagina. Aliás, teve ministro do TSE proibindo que se exibisse a foto de Lula com o tal boné CPX, que isso poderia prejudicar o candidato, tá lá, na decisão dele. Teve censura, muita censura, teve mais censura. Teve escândalo eleitoral, agorinha mesmo, desprezado pelo TSE, porque a falha prejudicava Bolsonaro, e não o fantoche da elite, Lula. E teve um monte de coisa, das quais eu tô me esquecendo, nesta que é a eleição mais suja, desde 89, que foi a primeira eleição que eu acompanhei com algum interesse. O legado dessas eleições é um país ainda mais dividido, com o judiciário corrompido pela vaidade e pelo desejo de poder, com a sociedade civil organizada, sequestrada pelo lulopetismo, com instituições aparelhadas, com uma imprensa incapaz de retratar a realidade só porque ela beneficia Bolsonaro. Engana-se quem acha que as eleições de 2022 terminam agora, no próximo domingo. Independentemente de quem vencer, é improvável que o país amanheça apaziguado na segunda-feira. Tudo isso, repito, porque ter alguém como Lula, candidato à presidência, não é normal. Faltam 2 dias. E antes de eu bater uma bolinha com a Cristina Grêmio, eu quero avisar que amanhã, sábado, nós teremos vídeo novo sobre o debate na Globo. Na segunda-feira, eu encerro a minha participação na cobertura das eleições aqui pelo canal da Gazeta do Povo, com um vídeo sobre o resultado das eleições. Repetindo, faltam 2 dias. Agora é com você e com esse teu colega estranho aí, Cris. Olá, eu tenho um convite imperdível para você. No domingo, dia 30, eu e a equipe do jornal Gazeta do Povo vamos fazer um programa ao vivo para analisar o resultado das eleições. Vou estar na companhia do também colunista da Gazeta, Paulo Pousonoff. Fala aí, Paulo. Oi, Cristina. É isso aí. A gente vai ficar atento a tudo o que acontecer no domingo. Nós vamos contar com a presença de muita, mas muita gente boa mesmo, comentando de todas as partes do Brasil. E você que está aí nos vendo, pode ter certeza de que o domingo será um dia histórico, para o bem ou para o mal. Esperamos você conosco, então, neste domingo, a partir de 18h30, no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Sem censura e com muita honestidade. Um programa imperdível. E se você ainda não assina a Gazeta, fica meu convite desde já. Por apenas 99 centavos por mês, nos primeiros 2 meses, você experimenta o melhor jornal do Brasil. E ainda apoia um projeto que não se cala diante dos ataques à liberdade no Brasil. A gente se vê no domingo. Bom, a Cris e esse cara estranho aí já deram um recado. Eu quero apenas reforçar e dizer que por 99 centavos, nos primeiros 2 meses,
você tem acesso também às minhas crônicas, que são exclusivas para os assinantes. Na de hoje, eu falo da nossa responsabilidade para com os nossos filhos e netos nessas eleições. Afinal, o egoísmo do presente, inclusive o egoísmo da sinalização da virtude, não pode comprometer o futuro das pessoas que amamos. 99 centavos nos primeiros 2 meses. Clique no link da descrição e não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã!